Boa noite, meus amigos do Centro Espírita Caminho do Evangelho, nossa casa. Estamos de volta para falar um pouco mais a respeito da valorização da vida neste mês de setembro, mês que tem uma configuração toda especial, uma preocupação toda especial de todos os trabalhos, das instituições espíritas como um todo. E eu me refiro ao Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. A nossa temática é a continuação, na verdade, esse tema, esse tópico, esse título vocês encontram facilmente no próprio canal da casa, no canal do YouTube do Centro Espírita Caminho do Evangelho, onde nós falamos exatamente o mesmo título. Diga sim à vida. Esse é um desdobramento, são alguns tópicos que nós não pudemos trabalhar naquela ocasião, estamos trabalhando agora, tá? Antes de entrarmos diretamente no tema, nós convidamos a todos para que façamos uma prece de agradecimento a Deus, a Jesus, por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos mais uma vez, para receber alertas, orientações a respeito da importância que tem de nós valorizarmos o maior presente que Deus nos deu, que é a nossa vida. É um presente divino. Nós somos deuses, como disse Jesus, e, portanto, precisamos manter a nossa existência material, a nossa existência física, uma vez que nosso espírito não morre. Devemos valorizar essa oportunidade de crescimento para que nós sejamos, num período muito breve, aqueles que vamos, em nome de Deus, orientar, esclarecer, amparar, sustentar outras pessoas que vivem no nosso entorno. E para que isso aconteça, nós precisamos estar vivos. Precisamos manter a nossa vida com todo respeito, com todo carinho, com todo amor. Repetimos, porque se trata de um presente de Deus. Nós somos um presente de Deus. E é assim, Senhor, que nós esperamos que os nossos irmãos que nos acompanham agora vejam esta oportunidade. Valorizem, portanto, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, esta oportunidade que foi concedida da reencarnação, para que nós nos tornemos felizes o quanto antes, e, sobretudo, para que nós espalhemos, por onde quer que nós nos encontremos, a mensagem consoladora de Deus, da doutrina espírita, do Espiritismo. Deus nos ama e quer o melhor para todos nós. É essa mensagem que Ele quer que nós repassemos hoje, e nós faremos de tudo para continuar vivendo, exemplificando e encorajando também todos aqueles que de nós se aproximarem. Abençoa, Senhor, a nossa casa espírita, abençoa o nosso trabalho e abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando agora. Pois muito bem, meus amigos, meus irmãos, diga sim à vida. Diga sim à vida. Porque já falamos e temos que repetir, repetiremos sempre, não é? Nós somos aqueles que fomos agraciados com um dom preciosíssimo da existência material. Somos aqueles que estamos de volta. Muitos já falimos no passado. E é chegado o momento em que nós devemos dar um sentido diferente à nossa existência. Vivendo da melhor forma possível, vivendo com toda a plenitude possível, aproveitando cada momento, cada minuto, cada segundo da nossa vida, utilizando as oportunidades para a prática da caridade, para a conquista de virtudes. Esse é o nosso objetivo. Porque estamos reencarnados. A fila é grande para vir para cá. E se nós estamos aqui, nós não devemos perder a oportunidade de bem viver, de viver da melhor forma possível. Não podemos perder essa oportunidade. Meus amigos, nós reunimos um material que vai, como já falamos, completar aquilo que trouxemos há algum tempo a respeito da vida, da valorização da vida.
Nós lembramos, por exemplo, que no livro O que é o Espiritismo, tem no capítulo 1º uma pequena conferência espírita, que é muito interessante, quando Kardec traz o tópico denominado Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. O homem depois da morte é o título desse estudo de Kardec. E tem uma pergunta que nós queremos lançar para todos vocês e que nós faremos alguns comentários a respeito, e que a pergunta é a seguinte: em que consistem os gozos das almas felizes? Essa é uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos também. Só que lá está um pouquinho diferente. Em que consiste a felicidade para os bons espíritos? Praticamente a mesma coisa. E a pergunta ela é completada com um outro tópico assim, que diz assim: passam essas almas, a eternidade de forma contemplativa? A felicidade dos espíritos, então, é uma felicidade onde eles ficam o tempo todo simplesmente, né, se beneficiando das belezas do universo, da criação? Olha a pergunta que Kardec faz a respeito da vida das almas felizes. A resposta é muito interessante, porque eles dizem que a justiça quer que a recompensa seja proporcional ao mérito, como a punição é proporcional também à gravidade da falta. E eles nos dizem que há graus infinitos de gozos da alma, sim. Desde o instante em que ela entra no caminho do bem, até aquele em que ela atinge a perfeição relativa, ela é feliz. E que a felicidade dos bons espíritos consiste, né, em conhecer todas as coisas. Esse é um ponto muito interessante. Nós lembramos aqui de que para que sejamos totalmente felizes, ou tão felizes quanto pudermos ser, nós devemos ter o desenvolvimento da intelectualidade e da moralidade. Por isso a resposta vem nesse sentido. A felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas. Só que se nós desenvolvemos a alegria por conhecermos muito, nós não seremos plenamente felizes se não formos bons. Se não tivermos, ao lado do conhecimento, o desenvolvimento e a prática das virtudes, nós não seremos felizes, meus amigos. Por isso, a resposta é muito interessante, que ao lado do conhecimento de todas as coisas, eles dizem que nós também seremos felizes, ou só seremos felizes, se além de conhecermos todas as coisas, não formos pessoas que carregamos ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das ambições que desgraçam os homens. Olha que interessante. Eu sou feliz quando eu conheço e quando eu pratico a caridade. Eu pratico as virtudes. Eu interajo em sociedade, sou útil socialmente falando. Isso é muito interessante. Porque se não for assim, nós não seremos felizes. O amor que une os espíritos felizes é a fonte suprema da felicidade, eles dizem. Porque quando nós agimos assim, quando os espíritos superiores agem assim, eles não experimentam nem necessidades, nem sofrimentos, nem nenhuma das angústias da vida material. E é interessante que os espíritos dizem, né, respondendo à pergunta que foi feita, que se nós ficássemos naquele estado de contemplação perpétua, isso seria antes uma dificuldade e não uma razão para sermos felizes. Na verdade, seria egoísmo, né? Seria uma vida totalmente egoística e inútil, até eu diria. A vida espiritual plena de felicidade, ela é recheada de tarefas, de missões, que Deus atribui aos espíritos que atingiram determinado grau de perfeição, para que esses espíritos sejam os agentes de Deus pelos tantos e tantos mundos espalhados no universo. Esse é o nosso destino, meus amigos, um destino grandioso. Um destino muito grandioso. No Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 621, Allan Kardec pergunta, onde que está escrita a lei de Deus? E todos nós sabemos a resposta, né? Na consciência. Se nós temos a lei de Deus na consciência, nós sabemos o que fazer. É uma grande responsabilidade descobrirmos que a lei de Deus está na nossa consciência, porque isso nos torna responsáveis
diretos por tudo que fazemos, porque nós sabemos, não é? Pode o homem gozar da completa felicidade na Terra? Allan Kardec perguntou na questão 920. Nós podemos ser felizes completamente aqui na Terra? Já que estamos falando, né, em viver a vida plenamente? É evidente que não, né? Por isso é que a vida nos foi dada como prova, como expiação. Aqui na Terra, o mundo ele de provas e expiações é carregado de circunstâncias que não nos permitem, né, gozar da total felicidade. Mas tem um detalhe, tem um consolo. Nós devemos ser tão felizes quanto possível aqui na Terra já. Sim, nós temos esse direito. E isso, repetimos, nós só conseguimos quando vivemos essa vida plena com o cultivo das virtudes, meus amigos. Na questão 922, Kardec volta a perguntar assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Ele começa afirmando: o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Não é? Haverá, contudo, pergunta Kardec, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? O que faz com que, muito embora alguns sejam mais felizes do que o outro, o que faz com que qual o ponto onde nós nos encontramos nesse quesito felicidade? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta é muito interessante. Com relação à vida material, é a posse do necessário para que nós nos sintamos felizes. Com relação à vida moral, aí que vem um ponto em que nós devemos chegar, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Aí nós seremos felizes. A consciência tranquila, repetimos, é o cumprimento da lei de Deus, não é verdade? E nós não temos, meus amigos. Eu sei que esse é um ponto que viria num dado momento da nossa exposição. Alguém perguntaria, João Edson, e com relação a tirar a nossa própria vida? A dispor da nossa própria vida? Questão 944. Allan Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos. Tem o homem o direito de dispor da sua própria vida ou da sua vida? É evidente que não, né, meus amigos? Só Deus tem esse direito. Eles respondem. O suicídio voluntário importa por minha conta, grave transgressão da lei de Deus. Nós não temos esse direito. E lembra que nós falamos agora há pouco a respeito da felicidade dos bons espíritos, em que consiste isso? E falamos que está no Livro dos Espíritos, está na questão 967. Allan Kardec perguntou em que consiste a felicidade dos bons espíritos. E a resposta também já falamos, né? Está nessas duas obras. A felicidade dos bons espíritos consiste em conhecerem todas as coisas. E como está em o que é o Espiritismo, a resposta é completada com a informação de que essa felicidade consiste em os bons espíritos não sentirem ódio, não sentirem ciúme, nem inveja, nem ambição, e nem uma das paixões que ocasiona a desgraça dos homens. Repetindo a mesma pergunta que está na obra que é o Espiritismo. E o ponto-chave, o ponto máximo dessa felicidade dos bons espíritos é o amor que une todos eles. E se aqui na Terra ainda nós não temos desenvolvido essa virtude do amor por todos, é um convite que fica para que nós comecemos desde já a exercitar essa virtude divina. Quando nós fizermos isso, nós seremos felizes desde aqui da Terra já. Esse é o ponto central, meus amigos. Esse é o convite que Deus nos faz para que nós exercitemos essa virtude divina do amor a Deus, do amor a todas as criaturas. Eu sei que é difícil, mas isso é necessário. Isso vai ter que se cumprir. Na questão 1004 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa pergunta: em que se baseia a duração do sofrimento do culpado? Ou dos sofrimentos, não é? Como que se dá isso? Qual é a base? Por que algumas pessoas sofrem? Não é? E quanto tempo, sobretudo, essa dor vai nos visitar e permanecer conosco? Esse é um ponto interessante que nós devemos meditar a respeito, porque essa dor
essa dificuldade vai demorar o tempo necessário a que o culpado se torne melhor. Enquanto nós cultivarmos a imperfeição, nós sofreremos. À medida em que nós vamos evoluindo, né, nós vamos nos livrando também do nosso sofrimento. E eles dizem textualmente assim: sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza do sofrimento dependem, óbvio, né, do tempo em que esse espírito vai levar para se melhorar. À medida que nós progredimos e que os sentimentos são depurados em nós, os nossos sofrimentos também vão diminuindo. Esse é um ponto muito interessante. E, ao mesmo tempo, né, junto com essa questão, Allan Kardec pergunta em que sentido devemos entender a palavra céu, já que todos nós almejamos o céu. E é natural que seja assim. É absolutamente natural. Todos nós queremos o céu, queremos viver. Quem que não quer viver no céu? Né? Mas em que sentido nós devemos entender essa palavra céu? Em que sentido? Aí a resposta é muito interessante, que eles dizem assim: julgas, deixa eu voltar aqui para vocês acompanharem comigo, julgas que seja um lugar, como os Campos Elíseos dos antigos, os Champs-Élysées, que tem, por exemplo, em Paris, tem um lugar chamado Champs-Élysées, os Campos Elíseos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados. Pensais que é assim, os espíritos nos dizem, né? Sem outra preocupação do que a gozar a vida pela eternidade toda e de uma felicidade passiva. Mas não é assim, né, meus amigos? Eles dizem que não é assim. Não, não é. Mas eles explicam. Esse céu a que se refere a espiritualidade superior é o espaço universal. Sim, é todo esse espaço, toda a criação. Toda a criação de Deus. São os planetas, são as estrelas, são todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares da inferioridade. Essa resposta, gente, é de um caráter filosófico muito profundo. Filosófico no sentido que vai exigir de todos nós um esforço mental para que nós compreendamos essa felicidade que gozam os espíritos depurados. O mais interessante de tudo isso é que isso está também à nossa disposição. E aí nós fazemos um link de imediato com o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque já falamos. É assim que nós conquistaremos a felicidade. Quando nós desenvolvermos o amor ao próximo, amor a Deus, por meio da lei do amor, a lei de Jesus, não é? Quando a gente sempre lembra isso, quando nós lembramos que nesse processo de crescimento da alma humana, nós tivemos alguns milênios, uma revelação a respeito da divindade, do amor de Deus, por meio de leis que Moisés nos trouxe, lá especialmente o Decálogo, não é? E depois outras leis disciplinares, porque o Decálogo são as leis permanentes e eternas, que são leis de Deus, mas Moisés também trouxe leis civis, leis disciplinares. Ali estava o primeiro momento da revelação na forma de justiça. Moisés trazendo a justiça, falando da justiça, aplicando a justiça. A segunda lei de Deus vem com Jesus, é a lei toda de amor. Por isso tá, como vocês veem na tela, os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os males, ou melhor, os mais rebeldes, os mais viciosos, todos nós vimos nos transformando no tempo e no espaço. Isso acontece quando nós observamos o preceito que Jesus nos trouxe, de não fazer aos outros o que não queremos que não seja feito. E ao contrário, que nós façamos ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco mesmo. E vem a terceira lei de Deus, que todos nós estamos vivendo agora, que é a lei, ou melhor, que é a verdade trazida pela doutrina espírita. Então nós temos uma primeira revelação na justiça, uma segunda revelação no amor e uma terceira revelação na verdade, que é a doutrina espírita, meus amigos. No livro dos médiuns, a respeito até de uma forma filosófica, não é?
quase poética, Jean-Jacques Rousseau, né, trouxe em Dissertações Espíritas, na segunda parte, o item 31, acerca do Espiritismo, item 3, lá é uma fala muito interessante, é breve, mas ela é muito profunda. Ela diz assim, para que nós pensemos a respeito da grandiosidade que todos nós somos. Ressuscitando o espiritualismo, o espiritismo restituirá à sociedade o surto que a uns dará a dignidade interior, a outros a resignação, e a todos a necessidade de se elevarem para o ente supremo, olvidando ou esquecendo, né? Olvidado e esquecido e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. É um chamamento que Rousseau faz para que todos nós olhemos para nós como seres divinos, criados por Deus, como todos nós somos. Que nós reconheçamos a nossa grandiosidade. E de volta ao céu e inferno, por exemplo, para completar o que nós estamos querendo dizer para vocês, a felicidade suprema, ou a suprema felicidade, consiste no gozo de todos os esplendores da criação. É isso tudo que nós somos, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Isso tudo, gente, todo esse aparato, essa quantidade inesgotável de possibilidades de felicidade está dentro de nós, dentro de cada um de nós, aguardando como uma semente, aguardando o momento adequado para desabrochar, para crescer. E ele termina assim, olha que coisa mais interessante. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres e, portanto, na ausência de atrito proveniente do contato com os maus. E, acima de tudo, na contemplação, sim, de Deus e na compreensão de seus mistérios revelados aos mais dignos, que seremos todos nós no futuro. Veja que interessante, gente. Quando nós evoluímos e nós nos damos conta dessa potencialidade que reside no íntimo de cada um de nós seremos seres felizes, tanto quanto possível. Esse é o convite que o Espiritismo faz, que Jesus nos fez, já vem nos fazendo há mais de 2000 anos, e que muitas vezes, como diz Rousseau, nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos do que somos, da nossa origem divina, dessa nossa potencialidade, dessas nossas qualidades. E quando nós nos lembrarmos disso, nós seremos felizes. Nós vamos compartilhar com vocês mais um convite de Allan Kardec em obras póstumas, que é esse aqui, meus amigos. A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Olha que interessante. Tem um texto muito interessante a respeito dessa tríade, que vocês sabem que é o lema da Revolução Francesa, e que diz assim: considerado do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade, que é um dos lados dessa pirâmide, está na primeira linha. E é a base da pirâmide. É justamente a base. A fraternidade. Sem a fraternidade, sem ela, não poderiam existir a igualdade nem a liberdade séria. E ele prossegue. A igualdade decorre da fraternidade. E a liberdade é consequência das outras duas. É uma tríade. É uma tríade. Por isso, meus amigos, que nós devemos ter sempre em mente essa necessidade de sermos fraternos, de sermos irmãos, de nos amarmos como irmãos. Vocês já viram ali que eu vou lançar um texto seguinte que diz assim, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, a respeito de por que algumas vezes, esse é um ponto que nós discutimos muitas vezes em grupos de estudos, por que algumas vezes nós temos eu não vou chamar de uma depressão, mas de uma melancolia muito profunda. Quando de repente, alguma música, vocês estão ouvindo alguma melodia, uma música muito profunda, que faz com que vocês pensem, meditem, fiquem bastante introspectivos. Por que isso acontece às vezes? Traz uma saudade de alguma coisa que você não sabe de onde vem, o que é.
Todo mundo já passou por isso. Se nós não estivermos atentos, entramos numa profunda melancolia. Parece que alguma coisa no nosso íntimo ressurge e nos convida a uma profunda meditação. E isso nos traz, por vezes, uma grande melancolia. Por que isso acontece? Vamos ver? Isso está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos e a melancolia. E Allan Kardec fez o comentário. E nos faz uma advertência, inclusive, meus amigos, já que estamos falando em viver a vida com sabedoria, não é? Em dizer sim à vida, vamos prestar bem atenção nessa leitura, porque diz assim, começa uma pergunta: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ou preso ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. A nossa alma sabe que liberta, ela estará livre de todo esse peso, de todo esse tormento que nós sofremos aqui na Terra. Só que tem um detalhe. Quando isso acontecer, vem uma advertência muito séria. Reconhecendo inúteis esses esforços para se libertar desse jugo, a alma cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Aí vem a advertência que eu falei para vocês. Crede-me, quando isso acontecer, resistir ou resista, meu amigo, minha irmã, meu irmão, com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Não caiam no desânimo. Resistam a essa melancolia. São inatas, é natural de todos nós. As aspirações por uma vida melhor. É natural que nós desejamos uma vida melhor. É perfeitamente natural. Mas não busqueis neste mundo essa alegria. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruir acerca da felicidade que ele vos reserva, no futuro, nós devemos aguardar pacientemente que a nossa vida transcorra e que o processo natural do nosso desprendimento, da nossa alma, se dê naturalmente com o tempo, né? A natureza vai cuidar disso, nós não devemos adiantar, antecipar esse passo, esse processo. É isso que nós estamos querendo chamar a atenção, não é? Porque aí sim, quando nós desencarnarmos naturalmente, poeticamente existe essa frase, né? O anjo da libertação virá nos libertar. O anjo da libertação nos levará de volta à vida espiritual. Naturalmente. Sem que nós antecipemos, sem que nós forcemos, sem que nós provoquemos isso. Eu estou me referindo sim ao suicídio. Não porque simplesmente ou obviamente não temos esse direito. É claro, não temos esse direito. Mas porque o resultado de um apressamento desse processo é muito doloroso. Somente por isso. Quando nós apressamos isso, quando nós forçamos, provocamos esse retorno antecipado, né, à espiritualidade, nós nos frustramos com o resultado. É por isso que os espíritos fazem essa recomendação. E é muito comum nós vermos essas recomendações em várias obras. Ivone do Amaral Pereira tem uma obra magistral, Memórias de um Suicida, vai fazer uma obra imensa, um trabalho intenso, né? Só para nos falar a respeito das dificuldades que nós experimentamos quando nos equivocamos e deixamos a vida por esse viés, por essa porta do suicídio. Por isso, meus amigos, fica aqui essa recomendação, para que nós estejamos alertas. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, continua a orientação, tendes de desempenhar uma missão de que nós não suspeitamos.
E muitas vezes é simplesmente cuidando da nossa família. Simplesmente não, porque é a grande coisa. Cumprindo os nossos deveres, as nossas obrigações na nossa sociedade, cumprindo as leis, cumprindo as normas sociais. Tudo isso são atribuições que nos cabem, são missões divinas. São tarefas que Deus nos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, essas dificuldades todas que nós falamos até agora, sejamos fortes, sejamos corajosos e suportemos todos esses reveses. Afrontai-os resolutos, ou afrontemos, enfrentemos todas essas dificuldades com muita resolução, com muita coragem. Eles duram pouco, comparando com a vida imortal, e vos darão ou nos darão a companhia dos amigos por quem choramos e que, jubilosos por nos ver de novo, entre eles, quando vencida a luta, eles nos estenderão os braços, a fim de nos guiar a uma região inacessível às aflições da terra. Mas para que isso aconteça, já falamos, repetimos, é necessário que nós suportemos com resignação e com coragem todas as dificuldades que nós enfrentaremos naturalmente aqui na Terra. Assinou essa mensagem François de Geneve, lá em Bordeaux, na França. Meus amigos, esse é o convite que nós fazemos nessa noite, para que nós sejamos aqueles que vamos enfrentar com muita coragem, com muita valentia, por que não dizer assim, essas lutas diárias que nós enfrentamos. Aí vocês pensam, mas e quando nós não suportamos? E quando a situação fica bastante dolorosa? Nós temos braços amigos para nos ajudar. Aqui está, por exemplo, o 188. Um serviço maravilhoso prestado pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, que está à nossa disposição, nesse número que vocês veem ali, para fazer com que todos nós tenhamos a possibilidade de sermos ouvidos fraternalmente, tranquilamente. São pessoas preparadíssimas que estão ali para nos escutar e para nos auxiliar nas nossas dificuldades. Além da codificação espírita, de tudo que nós trouxemos para vocês até agora, tem esse trabalho maravilhoso do CVV para nos ajudar, meus amigos. Então, não se acanhem. Se você está em dificuldade, procure ajuda. Procure, fale, ligue para o CVV e você terá um grupo de pessoas especializadas e repetidos para te ajudar. Vamos lembrar aqui somente algumas campanhas de valorização da vida também, meus amigos, de valorização da vida. E essas são campanhas permanentes da Federação Espírita Brasileira. Eu vou mostrar uma série delas aqui para que vocês vejam como o trabalho do Espiritismo é profundo, interessante, importante. Sério e permanente. São campanhas permanentes. Essas campanhas não têm data de validade. Tem algumas, inclusive, que não estão aqui, que esse material é um pouco antigo já, mas está valendo ainda. A primeira que eu quero mostrar para vocês é a campanha contra o aborto. Aborto não. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 880. Outra campanha da Federação. Essa aqui ainda do aborto ainda. Contra as drogas. As drogas constituem uma forma de suicídio. Eu não diria nem indireto, eu diria quase direto. Quem usa a droga se destrói. Destrói o seu corpo psicossomático, o seu perispírito, o seu corpo físico mesmo. Né? Conturba a sua vida, traz perturbações para dentro de casa, enfim, compromete-se moralmente, socialmente. Não é? E está ali o 188, está a Casa Espírita, está o SESC, está qualquer outra instituição onde você sentir vontade de pedir ajuda, peça ajuda, meu amigo, meu irmão. É terrível a dor daqueles que se perdem nos despenhadeiros da droga. Vivemos essa experiência como instrutor, como palestrante já há muito tempo. E nós sabemos das dores que trazem as drogas. Por isso, respeitemos a vida. Respeitemos a vida. Droga não. Eutanásia também não, meus amigos. Aqueles nossos irmãos que estão... Aliás, vivemos isso recentemente, uma experiência na própria família. Aqueles de nós que temos um parente, um amor aí, vivendo, necessitando de aparelhos para manter a sua vida,
ele está sendo assistido pela divindade. Enquanto ele está sendo mantido a sua vida, mesmo que artificialmente, a qualquer momento ele pode se recuperar. E não somos nós que vamos definir sobre seu destino, a sua morte. Não. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Está proposto lá em Evangelho segundo o Espiritismo. Não temos esse direito. E se repetimos, se nós estamos sendo mantidos pelo medicamento ou por equipamentos vivos, é porque isso vem e se dá, isso acontece com a permissão de Deus. Tá? Suicídio também, meus amigos, é outro equívoco terrível que nós cometemos. Deixa eu até voltar aqui. Suicídio não. Nós não temos o direito de dispor da nossa vida, como vimos até agora há pouco nos slides. Violência, de qualquer forma, também não. Não precisa nem dizer porquê, não é? Violência aqui, a gente imagina somente a agressão física, não é? Mas não, a violência tem de várias, até o próprio silêncio, até a ignorância que nós fazemos com relação a outras pessoas é uma forma de violência. Então, violência também não. Tá? Um crime não justifica o outro. Aí, para que nós tenhamos um alicerce muito forte para suportar tudo isso, tem essa campanha, também permanente, do Evangelho no Lar e no Coração. É uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, é uma campanha permanente de todas as uniões regionais espíritas aqui do Paraná, de todas as federativas do Brasil todo, né? Todos os estados têm essa campanha, de todos os centros espíritas. Então, procure na tua casa espírita as instruções sobre como fazer o Evangelho no Lar. Se você tiver dúvida, assista todos os dias, ou melhor, todas as segundas-feiras, no canal do Centro Espírita Caminho do Evangelho, a partir das 22 horas, o Evangelho no Lar. E diariamente tem outras casas espíritas, como é o caso, por exemplo, do Centro Espírita do Afonso Correia, que faz o Evangelho no Lar todos os dias. E nas segundas-feiras, no nosso SESC. Tá? A Vida em Família também é uma campanha da Federação Espírita Brasileira. Né? Lembrando que se nós relaxássemos os laços de família, nós voltaríamos à condição animal, digamos assim. O egoísmo prevaleceria, é um retrocesso terrível. Então temos que apertar esse laço. O melhor é viver em família, sempre foi. E a campanha da paz, a campanha de promover a paz. Onde quer que nós estejamos, devemos promover a paz. E falando em promover a paz, a gente deseja para todo mundo, encerrando a nossa fala, muita paz. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas, por terem nos acompanhado até agora. Esperamos que a gente tenha colaborado de alguma forma para trazer aí um alento, né, uma orientação, uma sugestão, uma dica, para que nós suportemos com muita coragem todos os reveses, todas as dificuldades pelas quais nós passamos. Sabemos que não é fácil, claro, sabemos que não é fácil. Se fosse fácil, né, não precisaria de ninguém nos intuir ou procurar nos estimular para que nós vençamos ou vencêssemos nossas dificuldades. Estamos aqui porque sabemos que é muito difícil, para todos nós. Nós pedimos a Deus, a Jesus, para que te abençoe, meu amigo, minha amiga, que está passando por dificuldade. Todos nós temos, né, num grau maior ou menor, alguma encrenca para resolver. Como diz Alberto Almeida, alguma encrenca, né? Todos nós temos. Eu tenho, todo mundo tem. É um mundo de provas e expiações, e o grande mérito, ao maior mérito será quanto maior for a dor, a dificuldade que nós vamos vencer, e venceremos todos. Pode ter certeza disso. Para isso nós contamos com a ajuda divina, com a presença de Jesus, através da prece, através da meditação, através dos estudos, através do trabalho, através da vida sempre com otimismo, com alegria, né, com muita confiança e, sobretudo, com muita fé. E é assim que nós encerramos a nossa fala de hoje, convidando a todos para que mais uma vez façamos uma prece de agradecimento a Deus por esta oportunidade, pela codificação espírita, pelas obras que mencionamos, pelas falas da espiritualidade amiga, pela intuição dos bons espíritos que nos assessoram o tempo todo e fazem isso em nome de Jesus de uma forma muito carinhosa, de uma forma fraterna, de uma forma amiga. A esses amigos tão queridos que nos assistem, nosso mais profundo preito de gratidão. E quanto a todos vocês, meus amigos, que estão em casa agora, fica o nosso pedido para que vocês sintam o abraço de Jesus, em forma de saúde,
em forma de paz, em forma de harmonia, em forma de fé, de coragem, de esperança. Que Jesus, esse amigo tão querido que nunca nos abandonou, permaneça morando no teu coração, na tua casa mental, no teu peito, na tua alma. Abençoa, Senhor, todos nós, amigo querido, nesta noite, mais uma vez. E permanece conosco hoje e sempre. Muito obrigado, meus amigos, muita paz e que Jesus nos abençoe.